Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei o horário aqui que você estará ouvindo essa mensagem. Mas em especial é que eu desejo a você paz do coração, mente sadia, força, sabedoria, discernimento e, acima de tudo, que seja profusamente abençoado ou abençoada por Deus. A todos vocês eu desejo isso. Aos meus seguidores, aos meus irmãos, aos meus amigos e aos meus familiares. Eu edito esses vídeos e não quero glória nenhuma, porque toda glória, toda honra pertencem ao Senhor Jesus Cristo, o Deus eterno. Ele sim é o Senhor dos senhores, é o Rei dos reis, é o Juiz dos juízes e o único Salvador. Portanto, a Ele toda honra e glória. Se você quer cooperar na divulgação da palavra de Deus e entende que eu procuro falar somente aquilo que Deus relatou e não da minha própria interpretação, ore por mim para que eu seja iluminado pelo Espírito de Deus. E inscreva-se no canal para que você coopere na divulgação da palavra de Deus. Hoje eu vejo que há muitos reis no mundo, como sempre houve. Embora hoje o nome está no esquecimento, a palavra rei, mas os governos se consideram reis, os autoritários, aqueles que governam uma nação e pretendem governar o mundo. Então, eles são os reis da atualidade, queiramos ou não. E não vamos respeitá-los por isso. A nomenclatura pode ser diferente, mas a estrutura é a mesma. E por isso eu quero falar de um rei esquecido, de um governo esquecido, de um senhor esquecido, da justiça esquecida. E eu já há muito tempo queria falar sobre isso, mas vim nas minhas pesquisas tentando sintetizar. E esperei. O Senhor parece que me iluminou e me deu convicção para escrever este texto que vou lê-lo nesta gravação. Queria observar e venho observando os últimos acontecimentos. A Igreja de Cristo. A Igreja, seja ela ou não de Cristo, a sociedade em geral, geralmente comemora o Natal, a Sexta-feira Santa, a Páscoa e os símbolos destas comemorações. Dizem eles, é o nascimento e a morte de Cristo. Cordeiro oferecido na Páscoa. Porém, o que de fato se comemora nestas datas? Muitas igrejas e a própria sociedade dizem lembrar o nascimento de Cristo, ou o que cada data, dia representa em relação ao Senhor Jesus. Contudo, quando olhamos para as suas fachadas, estão coloridas com os mais diversos enfeites alusivos ao dia, e às vezes com muita propaganda comercial. Mas todos eles são símbolos do Papai Noel, de santos
ou de figuras humanas. Por vezes, o símbolo de Cristo morto. E ele não está morto, ele ressuscitou. Olho no olho, pessoas indo para as cantatas, ou até mesmo cantores dessas cantatas se orgulhando da cantata, postando na internet, fazendo fotos e uma suntuosidade. Guardadas as exceções, nestas práticas comemoram a si mesmos, porque o rei de fato está esquecido. Fala-se nele, cante-se sobre ele, mas são submissos a ele. Fico a observar todas as festas durante o ano que são comemoradas pelas escolas, pelo comércio e a mídia dando ênfase. Uma destas é o Dia dos Reis. Note que a expressão usada é Dia dos Reis e não Dia do Rei. Carnaval, uma festa altamente diabólica, sensual, violentando e desafiando toda a ética moral, onde a nudez não é condenada, mas aceita como estilo de vida, como cultura, como glorificação ao ser humano. Não quero citar aqui os dias que são ditos como santos, santo isso, santo aquilo, como os quais são todos desafiadores das verdades bíblicas. Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Avós, Dia do Pastor, Dia do Cão que inventaram agora, Dia disso, Dia daquilo, né? Datas que quase na sua totalidade trazem um reconhecimento e exaltação às pessoas. Porém, não são realmente honradas essas pessoas. Guarda-se que os sinceros de coração que de fato honram. E o comércio, influenciado pelo mais tirano rei do mundo, o poder econômico, usa como fonte de renda para vender seus produtos. Temos ainda o mais terrível dia, o Halloween, que descaradamente assume um papel espiritual muito importante, pois é o maior símbolo do satanismo. Festa naturalmente aceita até por muitas igrejas que se dizem evangélicas, que como se fosse uma coisa sem importância. As escolas preparam as crianças, enfeitam, porém, suas práticas com seus símbolos todos satânicos vão impregnando as mentes das pessoas, especialmente das crianças, e condicionando-as às práticas que são contrárias a Jesus, o rei de fato. E o mundo dessa forma vai dia a dia em passos cada vez mais rápidos, mergulhando nas trevas espirituais e abandonando o Rei dos Reis, o Senhor Jesus, esquecendo-o e colocando-o cada vez mais distante, tornando-o em um rei esquecido. As coisas mais valorizadas no mundo atual são materiais. Isso por aqueles que se dizem evangélicos, inclusive. Como se a vida fosse apenas os poucos anos sobre a terra. A Bíblia nomina isso como um conto ligeiro, que o ser vive
O ser humano vive sobre a Terra, a realidade, porém, é outra. A vida continua após essa morte física. Eu fico a observar o esfriamento do amor, a discriminação pessoal, o crime, a violência, a mentira, a destruição da família e com isso a solidão das pessoas, apegando-se à criatura, à guerra dos sexos, embora estejam por momentos aglomeradas, vivem na solidão espiritual interna, sofrem pelo orgulho e pelo apego às coisas que o mundo proporciona, porém não satisfaz. Tudo isso me impressiona e entristece, mas com certeza não há muito o que fazer, pois o rei esquecido assim profetizou e tudo vai se cumprindo. Veja os textos abaixo. Vamos lê-lo. Mateus 24, versículo 10. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Verso 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. As suas máscaras, as suas vestiduras satânicas encobrem o, a maldade que está em seus corações. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. Vemos muito amor no mundo hoje, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Na primeira carta, lá em 1 João 2, no versículo 15 diz: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Concupiscência quer dizer desejo desordenado, incontrolável, a satisfação mais aguda da carne. Aí o verso 17. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Ainda no Apocalipse 8, não vou ler todo o capítulo, mas alguns versículos. No verso 7. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados sobre a terra. E foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. O verso 8. E o segundo anjo tocou a sua trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte, ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Veja o que nós bebemos hoje como água. E o quarto anjo trocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol,
e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Aí muitos dizem, né? Isso não passa de palavras escritas por homens, porém não são capazes de contemplar como elas vêm se cumprindo. Como essas palavras se cumprem no dia a dia. Preferem acreditar nos escritores humanos que falam de filosofia, de vida, falam de gêneros, falam de muitas outras coisas de história, escrita por homens. Nestes eles acreditam. Mas quando chegar o dia final, a destruição da terra, todos irão dizer. Romanos 14 diz assim, porque está escrito, como eu vivo, diz o Senhor, que todo joelho se dobrará a mim, e toda língua confessará a Deus. Naquele dia, muitos confessarão que toda honra e glória ao Senhor pertencem a Ele, por pertencerem a Ele também. Outros, infelizmente, confessarão como na cruz disseram os algozes de Jesus. Lá os algozes disseram, este era verdadeiramente Filho de Deus. No juízo final, lá também estarão dizendo, verdadeiramente Ele é o Rei, o Salvador, e dele não fizemos caso algum. Os primeiros irão para a glória eterna, os demais para o juízo e para o tormento eterno. Se você perceber e olhar a natureza como ela está se encaminhando, embora toda política para a preservação da natureza, ela está sendo destruída pelo próprio homem dia a dia. A palavra de Deus é a verdade. A pergunta final é: como você confessará naquele dia o nome de Jesus? Para a glória eterna ou para o tormento eterno? Pense nisso. Medite. Deus te abençoe.